Oi, pessoal, bem-vindos. Uma pergunta ou questionamento que costuma aparecer quando eu falo sobre politização na educação, em particular quando eu falo sobre técnicas desenvolvidas por Paulo Freire para a introdução dissimulada de conteúdos políticos ou ideológicos no material escolar, no programa escolar, na sala de aula, é se essas técnicas são públicas, notórias, por que apenas os professores de esquerdas estariam utilizando? Por que apenas eles são acusados de fazer doutrinação? Os professores de direita não têm competência ou capacidade para compreender essas técnicas e também utilizá-las para doutrinar na outra direção, para tentar fazer a politização dos alunos na outra direção? Se as técnicas são públicas, por que não há uma distribuição de perspectivas ou de ideologias, que utilizem essas técnicas, ou de pessoas que utilizem essas técnicas para promover suas próprias ideologias? É uma pergunta que sempre aparece e eu vou usar como guia ou como exemplo uma que apareceu, que foi publicada ontem ou anteontem em um dos meus vídeos, que trata exatamente desse ponto. Num vídeo meu sobre codificação em Paulo Freire, foi publicado um comentário que ilustra bem esse ponto e que eu vou usar como âncora para apresentar algumas ideias sobre o problema. O Álvaro diz o seguinte: o problema não é a pedagogia de Paulo Freire, mas sim quem é o professor que a usa e suas intenções educativas. No exemplo do arado, que é um exemplo que eu utilizei naquele vídeo, vou colocar o link aqui em cima, em que se pode chegar na opressão e capital, bancos exploradores, etc., como você citou, o professor de direita conservador pode usar o arado para levar os alunos a conclusões como a importância da tecnologia na agricultura, o uso de agrotóxicos, necessidade de explorar solo desmatado, etc. Portanto, Paulo Freire pode servir para ideário conservador de direita. Bem, ele tem razão. Em tese, a técnica, sendo pública, ela pode ser usada tanto pela direita como pela esquerda, como pode ser usada por pessoas com qualquer perspectiva ideológica. Então, por que a gente vê nas escolas uma influência muito maior de professores de esquerda nesse tipo de abordagem de introdução ideológica dissimulada ou de encaminhamento ideológico para pautas de esquerda, e a gente não vê isso de forma tão presente com os professores que têm perspectiva de direita. Aqui separando direita e esquerda de uma forma muito genérica, né? É claro que em todos os fenômenos humanos são muitas as variáveis, são muitos os fatores, os vetores que influenciam o comportamento de cada indivíduo. Mas como grupos, como agregados, a gente pode ter, em pinceladas bem genéricas, alguma ideia de elementos que influenciam, em alguma medida, as pessoas de determinados grupos ou perspectivas. Então, um fator que eu acho central nessa distribuição de comportamentos, ou que explica por que professores de esquerda adotam uma postura e de direita adotam outra postura, é a perspectiva psicológica associada a pessoas que têm uma visão de direita e uma visão de esquerda. E vou tentar explicar isso de uma forma bem sintética, e não é uma explicação conclusiva, não é um tratado de psicologia, não é nada. São impressões que provavelmente farão algum sentido, ou eu espero que façam algum sentido para vocês. A, a visão de mundo de um sujeito conservador, um conservador liberal no sentido clássico, ela é baseada na visão de que a sociedade é o resultado do acúmulo de experiências, de projetos, de acomodações, de perspectivas. As instituições, elas são o resultado de um processo histórico lento de construção, de aprimoramento e refinamento da sociedade e, portanto, elas são bens valiosos que precisam ser protegidos. Por isso a gente chama esse grupo de conservadores. Não é que eles querem manter as coisas como estão e são contra o progresso, não. É porque eles querem preservar, eles são prudentes. É uma visão prudente da evolução social, da evolução das instituições. As instituições precisam ser reformadas, elas precisam ser melhoradas. E isso é o resultado da lenta contribuição de gerações e gerações que vão levando a sociedade adiante. A visão progressista, especialmente os progressistas mais ligados a uma perspectiva comunista marxista, mas é uma visão que, em geral, abarca até os socialistas mais moderados, é uma perspectiva diferente. Eles acreditam que as coisas que não funcionam, elas não funcionam por desenho, porque existem
opressores que querem manter o povo oprimido, ou porque as instituições estão mal desenhadas e, portanto, podem ser reformuladas. Em última instância, acreditam em que ah, a sociedade pode ser projetada por comitês, por tecnocratas ou por pessoas que tenham boa vontade e visão de futuro, embora não se saiba que tipo de futuro eles pretendem alcançar, porque nunca conseguiram descrevê-lo. Mas, em última instância, você tem regimes como o soviético, em que você pretende construir até mesmo o homem novo. Isso é uma coisa até que Paulo Freire falava sobre a construção do homem novo e sobre revolução cultural, que é tema que eu vou abordar em outra oportunidade. Mas essa perspectiva de que tudo que não funciona bem pode ser descartado e pode ser substituído por alguma ideia melhor, e que nós, na nossa geração atual, dispomos da capacidade de conceber a sociedade perfeita, de construir a sociedade perfeita, essa é uma perspectiva que leva o sujeito a acreditar que ele, dotado dessa visão, que ele, já que ele sabe que o que está aí não presta, ou é ineficaz, ou é imperfeito, ele pode, ou ele ou seu grupo, podem e devem trabalhar para substituir essas instituições imperfeitas por outras, essas mentalidades imperfeitas por outras, essas visões de mundo por outras, que são as deles, naturalmente. Então, eh, você tem uma psicologia que, no nível individual, ela torna o sujeito muito mais ativista no sentido de ativamente buscar se engajar na substituição da sociedade atual por uma sociedade futura, do que você tem na direita, em que o sujeito não acredita que ele é capaz de fazer isso. Ele não acredita que ele pode simplesmente apagar ou descartar uma instituição, uma mentalidade, uma percepção, uma visão de mundo e substituí-la por outra. Ele acredita que essas coisas precisam acontecer de forma gradual, de forma consensual, na busca de consensos, de harmonização de conflitos, de interesses e de perspectivas. Então, eu acho que essa diferença da forma como os dois grupos, os dois grandes grupos veem o mundo e veem seu papel na sociedade, e veem a necessidade de agir independentemente de consenso, de buscar consensos com os outros, com aqueles de quem discordamos, elas explicam em grande medida porque o comportamento dos indivíduos dentro das escolas, das instituições, ele é diferente também. Então, o esquerdista dentro da escola, dentro das instituições, ele está buscando usar qualquer poder que ele tenha, aquela posição que ele tem, aquele alcance que ele tem ali, para fazer avançar a ideologia dele. E o conservador, ele poderia tentar fazer isso, usurpar prerrogativas, mas, em geral, ele não acredita nisso. Porque ele acredita que não é ele sozinho ou o grupo dele sozinho que vai construir o futuro, mas o futuro será construído por meio da acomodação de diferentes perspectivas, interesses, projetos, inclusive com a acomodação das visões de esquerda. Então, eu acho que essa é um começo, um protótipo, uma proto-explicação de uma parte do problema. Não pretendo aqui de modo algum ser definitivo, claro, mas eu acho que se a gente começar a observar a coisa por essa ótica, a gente começa a compreender por que que uma técnica, por exemplo, como codificação, ela é adotada pela esquerda e não adotada, em geral, pela direita. É claro que o próprio fato de essa técnica, e agora tratando especificamente dessa técnica, ela se ancorar na criação de janelas emocionais, buscando fragilidade do indivíduo em seu ambiente sociocultural ou familiar, isso eu explico em mais detalhes no vídeo sobre codificação, ela tende a sim ser um pouco mais facilmente utilizada para a apresentação de ideologias de esquerda, especialmente se elas forem desse tipo, opressores contra oprimidos, do que para ideologias ou posições de direita. Então, não é uma coisa completamente simétrica, mas a grande explicação, a meu ver, ela reside nessa diferente postura ou constituição psicológica dos dois grandes grupos, né, das duas vertentes
em que a gente costuma agrupar as visões políticas. É isso, um abraço e até breve.